A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 11, está escrito: Nele também foste circuncisado com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo. De que adianta sermos pessoas religiosas, adepto à questão de obedecer às leis, obedecer à Torá, o Antigo Testamento? Em parte porque é impossível, principalmente para nós que não somos judeus, conseguir praticar nas nossas vidas 100% da lei de Moisés, da lei do Senhor Jesus Cristo dada a Moisés. Por quê? Uma das leis diz que a gente tem que deixar aqui cabelinho aqui, ó, em cima da costeleta crescer. Vou tirar o óculos aqui para você entender. Não estou enxergando não, mas você vai entender. Mas eu sou calvo, eu sou careca, eu não tenho. Como então eu poderei fazer com que essa lei possa se cumprir na minha vida? Então, se você quer viver sob a lei, se a gente quer seguir a doutrina da lei, o Antigo Testamento, precisamos cumprir toda a lei. Eu já não posso cumprir toda a lei. Outra coisa que você tem que entender: a pessoa que é pego no ato de adultério, a lei diz que ela tem que ser morta, apedrejada. O que a nossa Constituição diz contra a morte, contra o apedrejamento de alguém? É outra coisa então que a gente não pode fazer. Assim como também o olho por olho, dente por dente. Me acertou, me feriu, me machucou, eu também vou fazer da mesma forma. Não podemos agir assim. Então, o que me serve? O que adianta? Qual é o sentido de eu achar que através de um envelope, de eu achar que através do dízimo, da oferta, eu estou em paz, eu estou em comunhão com Cristo Jesus? Qual pai, qual mãe que está ouvindo, que está assistindo, ele teria coragem de pegar, cortar a carne do crepúsculo do seu filho com 8 dias de nascimento? Está na lei. Ou você vai tentar fazer uma adaptação que foi feita por parte da Igreja Católica, que misturou a tradição, a lei da circuncisão da criança com 8 dias de nascença, com um batismo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo através do profeta João Batista. Essas adaptações que são feitas são algo que não tem valor, não tem significância. Porque hoje eu não preciso sofrer a circuncisão física. Hoje eu não preciso levar o meu dízimo, a minha oferta ao templo religioso. Até mesmo porque o templo do Senhor se encontra em ruínas. Só restou o muro das lamentações, onde os judeus ficam ali peregrinando. E muitos cristãos também ficam. Não sei qual o sentido, mas eles ficam lá. Porque hoje o templo, o local de habitação do Senhor, é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa vida, é a nossa postura, é o nosso dia a dia. De que adianta você com a boca louvar, entre aspas, com o sabor de mel da vida, né?
eu sou mais que vencedor, etc e tal. Se o seu coração é derrotado, se o seu coração é avarento, se o seu coração é cobiçoso com relação às coisas deste mundo, então é preciso que a gente entenda, é preciso que a gente compreenda, é preciso que a gente tenha em mente. Não podemos perder o foco, não podemos perder o objetivo, não podemos perder o sentido da vida por causa de leis. Se você não pode cumprir mais de 300 leis determinadas pelo Senhor Jesus Cristo para o povo de Israel, viveis então pela graça, viveis então pelo amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário, na qual nós também deveremos demonstrar esse mesmo amor, esse mesmo empenho, essa mesma dedicação na qual o Senhor Jesus Cristo teve para conosco. Nós devemos agora, através da pregação, através da evangelização, da ministração da palavra de Cristo Jesus para com as outras pessoas, para com os outros seres humanos, a fim de que eles possam, assim como nós, que um dia nos arrependemos dos maus caminhos na qual estávamos andando, um dia a gente se arrependeu da vida, da droga de vida que a gente tinha, e voltamos-se para o Deus Altíssimo, voltamos para o Criador do Universo, através da aceitação dele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o único suficiente, o Deus Altíssimo, capaz de nos dar a vida eterna. Nada contra esses louvores, entre aspas, que tem por aí, as pregações positivas, coach, mas a verdade é essa. A vitória daqueles que estão em Cristo, a vitória do cristão, ela está na cruz. Não é o meu sofrimento, não é a minha enfermidade, não é a minha angústia, o meu sofrimento que vai determinar se eu sou ou eu não sou vencedor, mas sim a minha entrega real, a minha entrega verdadeira a Cristo Jesus, a minha dedicação a Cristo. Isto sim determina se eu sou ou não vencedor, e não as coisas que eu tenho. Tem pessoas que são ricas, milionárias, têm carros importados, jatinhos, mansões, mesmo com toda riqueza que possui. São pessoas fracassadas, são pessoas derrotadas. Sucesso no mundo? Sim. Mas perante o Criador do Universo, aquele que é, aquele que foi e sempre será, o Senhor Jesus Cristo, ele não passa de uma criatura, porque ele ainda não aceitou, ele ainda não se curvou, ele ainda não se dobrou os seus joelhos e aceitou o Senhor Jesus Cristo como Deus da sua vida. E agora, voltando para aqueles que já estão em Cristo, mas que estão com os olhos tampados, estão com os olhos, com os ouvidos tampados, com os olhos vendados, por causa da religião. Deixa eu te falar uma coisa. Tu está fardado a obedecer. Não aceita na sua vida o rótulo de protestante, a menos que você seja um ex-católico. Se você é um ex-católico e não está concordando com o ensinamento aplicado pela Igreja Católica, beleza, você é um protestante. Você é um católico que não está concordando com as determinações da Igreja. Todavia, se você está em Cristo, se você optou a ter o Senhor Jesus Cristo como o único Deus da sua vida, aquele que você será por toda a eternidade devoto, através do sacrifício dele realizado na cruz por você, tu é um cristão.
E como cristão, você não tem vínculo, seja com catolicismo, seja com protestantismo ou com o catolicismo. Você não está ligado a nenhuma área, porque agora você não é mais um religioso. Você não tem ligação com a religião, você tem ligação com o próprio Cristo. Você conseguiu entender que o sacrifício de Cristo para com você, para a sua vida, está além de um fator religioso. Você não vai perder o seu tempo discutindo coisas que são balelas. De que adianta eu ser um religioso ou ser um estudioso da palavra se eu não praticar? E praticar os ensinamentos da Bíblia, entenda, é você seguir fielmente os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Se desprender do conceito religioso, se desprender da doutrina, dos dogmas que for colocado, do credo que é ensinado Deus das crianças no catolicismo, que a pessoa vai participando, ou até mesmo aquele que cresce dentro de uma igreja evangélica, ele cresce alienado naquele ensinamento aí, de que não pode cortar o cabelo, de que não pode vestir tal roupa, não pode ter tatuagem, não pode colocar brinco, não pode aquilo, não pode aquilo, até mesmo no ato conjugal, entre um homem e uma mulher casado, eles tentam impor condições. Onde na Bíblia que há limitação para um casal? Entenda uma coisa: doutrina, credo, dogmas religiosos são coisas banais que não traz a nós nada. Não traz a nós algo de útil, porque a única coisa que alimenta é a tradição. E a tradição foi chutada literalmente pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida nas mãos dos religiosos, para que Ele, juntamente com a política, para com os governantes deste mundo, pudesse tirar a sua vida, derramar o seu sangue, para que hoje você não tivesse nenhum tipo de vínculo, você não tivesse nenhum tipo de ligação, quer seja religiosa, quer seja política, com as coisas deste mundo, mas para que você fosse liberto, para que você pudesse ter a chance, a oportunidade de viver de modo único, exclusivo com o Senhor Jesus Cristo. Então não perca o seu tempo acreditando que o padre, o pastor, eles são capazes de fazer algo por você. O bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. Quem deu a vida por você? Quem na história sacrificou por causa de você? Se você achar que não foi por causa de você, beleza. Mas quem na história da humanidade foi capaz de entregar a sua vida por terceiro? Foi Buda? Maomé? Não, né? Foi algum santo ou santa da Igreja Católica? Foi algum bispo, padre, pastor? Não, né? Foi o Senhor Jesus Cristo. Querendo ou não, o único ser humano que morreu em favor de terceiros foi só o Senhor Jesus Cristo, que viveu nessa terra
na simplicidade. É na pobreza mesmo, né? Pra você entender. Porque às vezes ele fala que é assim, não. Viveu na pobreza. Batalhando. Aprendeu o ofício de carpintaria com o nosso irmão José. Iniciou o seu ministério escolhendo um jovem e 11 adolescentes para fazer parte daquilo que ele tinha, daquilo que ele planejava em favor de nós. E ao fazer isso, o Senhor deixa claro, para que a gente entenda que muitas das vezes será preciso a gente se desprender, será preciso a gente abrir mão daquilo que a gente entende, daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente acredita ser. Lembra quando o Felipe foi ao encontro de Natanael? Falou com ele, ó, contamos a Cristo. Natanael cheio de dúvidas, né? Para você entender quem é Natanael, é o que algumas pessoas ligadas à Igreja Católica chamam de Bartolomeu. E Natanael, pô, de onde que ele é? Belém. Pode vir alguma coisa que perto daquele lugar? E quando ele chegou perante o Senhor jogou na cara dele: eis aí um israelita. Não falou israelense, não. É israelita. Ou seja, recordou-se o povo de Israel do passado, que obedecia, que seguia a lei do Senhor. Na quem não há falsidade, a quem não há mentira. Na hora que o Senhor Jesus Cristo falou aqui com Natanael, as pernas do caboclo já estremeceu, ó, ele bambeou. O que é isso? Ó, Senhor, ó, antes de Felipe te chamar, eu já te conhecia. Você sabia o que estava passando com você. Então entenda uma coisa, antes mesmo de ter nascido, o Senhor já havia te escolhido, o Senhor Jesus Cristo já havia decidido, optado por ter você ao lado dele. Mas assim como ele deu o livre-arbítrio para os seus discípulos, hoje o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Se queremos ser livres, por amor, de peito aberto, de coração aberto, seguindo, obedecendo o Senhor, ou se queremos viver na prática religiosa, naquilo que de fato não está relacionado com Cristo. O Senhor botou os cambistas para correr do templo. Ó, está vindo para a igreja? Ó, cordeiro aqui na minha mão, ó, baba lá! Tô vendendo aqui cordeiro. Chega mais, vem cá. Qual que é a sua moeda aí? É o dólar? Não, eu vou cá, eu troco pra você. O que você tá precisando? Hã? Não, não se preocupa não, você tem dinheiro aí? Te vendo o cordeiro aqui, ó. Tem um pão lá, tem uns pombos ali, tem um par de rolinha. Pode escolher aí, freguês. Vamos chegando, freguês. Vamos chegando. É assim que era o tempo. Sabe por que era assim que era o tempo? Porque os líderes religiosos viviam de quê? Da fé alheia. Algo que não é muito distante de hoje. De que a igreja vive? De que os templos religiosos vivem? Da obra, da sua obra, da minha obra. Através das contribuições financeiras generosas, cheias de fé, que levamos a esses locais, é que eles vivem. Mas o verdadeiro templo do Senhor é tu, é eu, é nós. Nós somos o templo
o local de morada, de habitação do Espírito Santo. Então, a escolha de seguir, a escolha de obedecer, de ter o Senhor Jesus Cristo ao lado, é nossa. Nós optamos se queremos caminhar com Cristo ou se queremos caminhar segundo a carne, segundo os preceitos religiosos. Se optar por ser livre, de seguir tão somente o Senhor Jesus Cristo, saiba, as lutas vai ser grande, as batalhas vai ser gigantesca. Humanamente dizendo, nem sempre você vai conquistar, vai obter a vitória. Mas no reino celestial, aquele reino que realmente deveria ser importante para nós, que confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, nesse reino, que é a glória do Senhor Jesus Cristo, nós obteremos a vitória. Você não precisa ser curado para a presença do Senhor estar na sua vida. A Bíblia nos traz relato de algumas pessoas, poucas pessoas, que receberam por parte do Senhor Jesus Cristo o milagre da cura, da libertação. Nem todos os casos foram relatados, e ainda que todos os casos de pessoas que foram libertas, curadas pelo Senhor Jesus Cristo, fosse escrito nos livros, diante daquilo que o Senhor pode fazer, diante daquilo que o Senhor pode realizar, nada teria o tamanho que tem hoje. Eu não preciso estar 100% saudável para ter Cristo. Eu não preciso pegar a minha fé e depositar que o Senhor vai me curar para que eu possa seguir, para que eu possa obedecer o seu ensinamento. Eu não preciso ficar frustrado se o Senhor não me curar, se o Senhor não trazer a cura para mim. Eu não preciso ser um vitorioso para saber que o Senhor é comigo. Quando tinha por volta, acho que era 98, 16, 32, tá? 98, 16, 17 para 18 anos, hoje eu estou com 41, foi com um amigo de infância e o cunhado dele para uma entrevista de empregos na rede de supermercado aqui de Minas Gerais, chamado EPA Supermercados. Antes de ir, nós fazíamos parte do grupo de oração. As irmãs oraram, nós entramos ali no centro, no circo de oração. As irmãs oraram para que nós fosse abençoados, para que aquela porta de emprego fosse aberta para nós. E a gente foi para a fé, porque sequer o dinheiro de passagem nós tínhamos. Fomos abençoados pelo irmão desse meu amigo com o dinheiro da passagem, e nós, cheio de fé, até mesmo em jejum, saímos do circo de oração, pegamos o ônibus e fomos ao departamento pessoal da rede de supermercado EPA. Uma fila de pessoas querendo emprego e nós lá na fila todo cheio de fé. Esse emprego está garantido. Estamos em jejum, os irmãos oraram por nós, fizemos tudo certinho. Estava eu na fila, passa do meu lado uma pessoa em condições de rua, empurrando um carrinho de supermercado, e ao passar por mim, ele retornou
olhou nos meus olhos e disse: tu não vai trabalhar aí não. Opa! Quase que eu fiz igual a saudosa Vera Verão. Epa! Comigo não! Tá repreendido em nome de Jesus. Ele voltou de novo, fixou os olhos em mim e disse: você pode até repreender no meu nome, mas aí você não vai trabalhar, porque o que eu tenho para você é maior do que esse supermercado. Isso foi o quê? 1999, 2000. Então nós estamos falando de 23, 24 anos atrás. Até hoje eu não trabalhei em supermercados EPA. Mas eu entendi que naquela hora, naquela idade que eu me encontrava, o Senhor tinha mais a fazer através de mim do que eu estar empregado, trabalhando e de certa forma deixar de lado a sua obra. Então a frustração bateu, não vou negar. A decepção ficou. O baque foi grande. Mas depois eu pude entender que naquele momento era preciso, naquele momento era necessário que eu pudesse me dedicar a fazer a obra do Senhor. Eu era um solteiro, descompromissado profissionalmente, mal ia na escola, então eu tinha tempo para fazer a obra do Senhor. Eu tinha tempo para dedicar a obra do Senhor. Porque a partir do momento que você tem família, você tem que dedicar à sua família. Você tem que dedicar ao bem-estar da sua família, aquilo que a sua família precisa e necessita. Mas quando você é solteiro, você deve dedicar à palavra, você deve dedicar ao evangelho, você deve dedicar à pregação da palavra do Senhor. Então não fica frustrado se você algo que você queira não se realize na sua vida. Entenda que os propósitos do Senhor, ele é maior do que o nosso. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas, acaba sendo maior do que o nosso próprio querer. Porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, sabe realmente o que precisamos, mesmo sem que a gente peça. Então, por Ele nos conhecer, por Ele saber daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, é que devemos sempre agradecer a Ele por algo que Ele faça na nossa vida. Ainda que seja o contrário àquilo que queremos, ainda que seja contrário àquilo que desejamos, mas que possamos sempre agradecer ao Senhor, porque a nossa vida, o nosso querer, agora pertence ao Senhor. Está ligado agora de um modo único e exclusivo ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória para todo sempre. Sejamos gratos, sejamos fidedignos àquilo que o Senhor fez para conosco. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 22, está escrito: no corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dos seus olhos. O sacrifício de Jesus por nós foi para nos tornar santos,
foi para fazer com que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Foi para que a gente pudesse ver, enxergar além daquilo que o Senhor tem, além daquilo que o Senhor possa ter, querer, desejar. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi para tirar da nossa vida toda a culpabilidade. E se o Senhor tirou da nossa vida toda a culpabilidade, hoje eu sou livre. E como livre eu não vou me prender num sistema religioso que quer determinar até a forma com que eu visto, que quer determinar até a forma que eu falo, que quer determinar que para me formar em teologia que eles ensinam, que a instituição religiosa ensina, eu tenho que ser dizimista fiel a elas. Eu tenho uma amiga que ela sempre dedicou a obra. Ela era vinculada à Igreja do Evangelho Quadrangular. Resolveu fazer o Instituto Teológico Quadrangular. Só que quem faz o Instituto Teológico Quadrangular, ele depende do seu líder, do seu pastor, para poder ter direito, mesmo pagando, é uma coisa absurda, mesmo pagando, para poder ter o diploma, você precisa do aval do pastor. Um dia ela foi chamada no escritório e o pastor jogou na cara dela que ela não estava sendo dizimista, que ela estava em falta com seu dízimo. Uma pessoa que nasceu dentro da igreja, desde pequenininha cantava, louvava o Senhor. Diga-se de passagem, muito talentosa ela. Mesmo sem trabalhar, mesmo sem ter dinheiro, sempre que tinha um evento, ela se dedicava e ia em busca, conseguia recurso para poder participar. Mesmo os pais delas não sendo cristãos, não sendo pertencente àquela igreja, não entendendo a fé dela, mas ela estava ali. Ela cresceu, casou, teve um filho e agora tem uma família. Mas ela não abandonou a obra. Ela não deixou de fazer a obra do Senhor. Foi estudar, queria formar-se para pastor. Não falei errado não, é para pastor, não pastora. E de repente ela se viu frustrada, decepcionada porque ela estava sendo cobrada, porque ela não estava sendo fiel no dízimo. O mesmo pastor que, quando a sua filha secretária da igreja foi flagrada, teve a sua vida exposta em adultério cometido dentro da dependência da instituição religiosa, ele foi generoso, teve compaixão, pegou a sua filha, a sua família, o seu esposo que a perdoou, fez ele muito bem, mandou-se para um outro estado e com recursos da instituição bancou, sustentava eles ali. E agora, por causa de dízimo, ele vem e fala que não poderia assinar para ela formar. Não sei como ela está hoje. Eu sei que na instituição religiosa ela não está, o que faz bem. Todavia, eu preciso também entender que se ela não tiver congregando somente no nome do Senhor Jesus Cristo, se ela não tiver com a sua vida fundada, firmada em Cristo,
e estiver se deixando levar pelas paixões desse mundo, o diabo agradece por mais uma alma que lhe foi entregue graças ao sistema religioso. Se ela tiver sabidamente entendido que ela era a igreja do Senhor e que a obra do Senhor não era ela permanecer em construções, em paredes, mas sim manter-se pregando, anunciando no meio familiar, no meio dos seus amigos, colegas de trabalho, nas praças, nas ruas da cidade, o Evangelho de Cristo Jesus. O galardão dela seria gigantesco. Então não deixe que o sistema religioso frustre a sua vida, pois em Cristo Jesus você não tem culpabilidade de nada. Em Cristo Jesus nós somos irrepreensíveis. Em Cristo Jesus somos santos. Somente em Cristo Jesus é que somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. E se estamos verdadeiramente em Cristo, se confessamos Ele como Senhor e Salvador e seguimos tão somente o que o seu testamento, o que a Bíblia Sagrada diz, não temos culpa, não tem como nos repreender. Somos santos, pois revestido pelo sangue de Cristo Jesus, nós fomos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, está escrito: não mitais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem como seus feitos. Não inspire em nenhum homem, não admire nenhum líder religioso. Baseie a sua vida na Bíblia. Se quer imitar alguém, imite a Cristo. Estejais pronto para ser sacrifício vivo, para que outras vidas possam ser salvas. Estejais pronto para ir para países como Coreia do Norte, Rússia, os países do Oriente Médio, onde o cristianismo é proibido, para falar do amor de Jesus. Não temais as coisas deste mundo. Não imiteis a homens. Não sejais como os pastores e bispos da Universal que ficam imitando até mesmo a fala do Edir Macedo. Mas baseia a sua vida na vida de Cristo. Baseia o seu conceito religioso na própria Bíblia. E se quer saber qual é a verdadeira religião, não é nem mesmo o cristianismo. A verdadeira religião é ajuda às viúvas, assistência aos órfãos. Se quer ser religioso, ajude a quem precise. Compre cesta básica, doe para alguém que você saiba que está precisando. Se você quer ajudar alguém, vai nas nossas lojas, que as roupas é mais em contas, as roupas é mais baratas, são mais acessíveis. Para quem mora em São Paulo, pode se falar da região do Brás, vai ali, compra roupa, vestimentas, leva para as pessoas que estão debaixo dos viadutos, estão pelas ruas da cidade. Quer praticar a verdadeira religião?
Pega 10% do seu salário, aquele que você leva todo santo mês para sustentar aquele cidadão lá, que diz que é o seu pastor, mas não tem coragem nem sequer de pagar uma conta de luz para você, de ajudar você na assistência. Toda vez que você vai falar de algo que você está passando, da necessidade que você está dizendo, ele vira e fala assim: e o Pix? Nada ainda? Só que ele vira, brincadeira à parte, ele vira: e o dízimo? Tá em dia? Né? Até aquele menino do Pix, esses falsos pastores só viram para você e falam: e o dízimo? Tá em dia? Porque ele sempre vai colocar a sua condição ligada ao dízimo. E quando você fala que o seu dízimo está em dia, eles vão vir aqui e falar que você está dizimando, mas você não está tendo fé. É por isso que isso está acontecendo na sua vida. Então pegue esse dinheiro, quer ajudar? Compra pães de sal, compra ali uma margarina, passa ali, compra um pó de café, compra umas garrafas grandes de 5 litros, faz um café ali, leva uma outra com leite, se possível. Leva para as pessoas de manhã. Você sai de manhã 5 horas da manhã com uma caixa, com um café, com outra com pão, você vai encontrar muitas pessoas dormindo pelas ruas da cidade, que tomou a sua refeição na noite anterior foi uma barrigudia, um colote, ao invés de se alimentar. Talvez você agora pode até questionar, mas eles preferem beber do que comer. Sim. Imagine você nas condições que eles estão. O álcool ali anestesia o sofrimento na qual eles estão passando. Vai de manhã, leva um pão, leva um café para essas pessoas. Aí você vai estar praticando a verdadeira religião. Porque sustentar jatinho, sustentar carro particular para esses homens que se dizem pastores, padres, não é sinônimo, não é sinal, não representa em nada o próprio Senhor. Então entenda isso, pratique isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 17, está escrito: portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. Da deportação da Babilônia até a Cristo, são 14 gerações. Não deixe a sua geração passar sem que o seu nome seja escrito no livro da vida. A chance, a oportunidade está sendo nos dada hoje. Não perca. Não deixe que a sua geração seja esquecida, faça parte do passado, porque você não quis, porque você não dedicou, porque você não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Mas faça parte da nova geração, da geração em Cristo, a geração que dedica, que ama, que tem como Senhor e Salvador o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, está escrito: e andais em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quem sacrificou a sua vida em favor de você,
faça uma análise. Quem se entregou na cruz do Calvário por sua causa? Você querendo aceitar ou não? Você acreditando ou não? Foi Pedro? Paulo, quem sabe? Nossa irmã Maria? Não, né? Foi Cristo Jesus, o próprio Deus, Yahvé. Ele se entregou na cruz por você, para que você pudesse ser inculpável, irrepreensível, pudesse ser chamado, reconhecido de santo. Então, pense nisso. Não perca a chance, não perca a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. Creia tão somente em Cristo. Se liberte da religião. Se liberte do conceito religioso tradicional na qual você foi ensinado. Ou que você é católico, ou você é protestante, na qual eles também chamam de evangélico ou de crente. Mas passa a ser um cristão. Alguém que ama a Cristo e obedece a Cristo. Tenha como livro de cabeceira a Bíblia Sagrada. Tenha como a sua Constituição Federal o testamento deixado por Cristo Jesus. Espere tão somente em Cristo Jesus para que você possa ter uma vida vitoriosa. E quando falamos de uma vida vitoriosa aqui, nós estamos falando nos bens materiais na qual você possa conquistar ao longo da sua vida. Mas estamos falando de obter uma morada eterna, de obter um novo corpo, um novo nome, uma nova veste, uma coroa de glória que só será entregue àqueles que em Cristo Jesus alcançaram a vitória. O fato de você estar passando por lutas, por provações, por dificuldade, não diz se você é vitorioso ou não. Porque se formos olhar o lado material da vida, o apóstolo Paulo passou de vitorioso a derrotado. Porque ele era, apesar de muito jovem, ele era bem sucedido financeiramente, politicamente ele era aceitável entre os romanos, religiosamente ele era aceitado pela comunidade judaica, porque ele era formado na escola de Gamaliel, ele era fariseu, ele era uma pessoa poliglota, ele falava o hebraico, ele falava o romano, ele falava grego. E qual foi o fim da vida de Paulo? Passou a sua velhice toda preso em Roma. Aliás, muito antes disso, na maturidade ali, na casa dos 35 para 40 anos, ele já estava encarcerado em Roma. E a sua velhice até chegar ao imperador Nero, declarar ele como inimigo número 1 de Roma e sentenciar ele a pena de morte através da degola, da decapitação. Paulo morreu somente tendo uma companhia, o médico Lucas. Mesmo assim, porque esse, por ser politicamente influente em Roma e por ser doutor, conhecer pessoas no alto escalão romano do império, ele conseguia ter acesso a Paulo. Senão Paulo teria morrido abandonado, solitário por todos.
mesmo com a presença do médico Lucas ali. Na carta na qual ele escreve, a segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele deixa claro a angústia, a dor, o sofrimento, pelo abandono que ele sofreu por parte de todos aqueles que estavam com ele. Mas mesmo assim, Paulo é até hoje o maior evangelista cristão. Que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa entender que o materialismo desse mundo não é capaz de determinar para nós se somos vitoriosos ou se somos derrotados. Mas a nossa entrega, a nossa dedicação a Cristo, isto sim, é que é para nós a determinação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.